Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez neste dia para louvar o Senhor, agradecer a Ele por seu infinito amor, a sua infinita misericórdia em nossas vidas. Louvar a Ele por este dia maravilhoso que Ele nos concede. Muitos deitaram, não dormiram. Muitos não viram esse amanhecer. Outros estão em um leito de hospital. Outros estão num presídio. Quantos estão sofrendo nesta hora, meus amados, não é isso? Muitos estão agora sofrendo, angustiados, tristes, abatidos. Aleluia, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui para interceder por esses meus irmãos que estão passando por esta situação. Fomos levantados para interceder pelo povo, pelos oprimidos, pelos abatidos, pelos que estão sofridos, passando por luta, por dificuldades, outros que estão no leito de dor. Para isso Deus nos levantou. Para isso Deus levantou a igreja dele para interceder, para ganhar almas, para adorar o nome dele, para exaltar o nome dele, para pregar o evangelho do arrependimento. Muitos estão aí perecendo por falta até de conhecimento da palavra do Senhor. Mas louvamos a Deus porque Deus tem levantado um povo forte, um povo revestido de poder para levar o evangelho dele, para pregar a palavra dele, para ministrar na vida daqueles que estão opressos, que estão oprimidos, que estão abatidos, que estão cansados, que estão querendo voltar atrás, e assim Deus reverter o quadro na vida desses que estão nessa situação. E eu louvo a Deus porque Deus tem nos chamado, irmãos, tem chamado o seu povo, aqueles que estão à disposição do Espírito Santo de Deus. Deus tem chamado a sua igreja para estar com seus ouvidos atentos, para ouvir a voz do seu Santo Espírito e fazer o ide do Senhor, pregar o Evangelho, fazer a obra dele. Glória a Deus, aleluia, assim como o Senhor fez ali com os seus discípulos, com a ordem que o Senhor deu aos seus discípulos, quando ele estava sendo assunto aos céus, o Senhor deu a ordem a eles para eles permanecerem e ficarem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esta foi a ordem do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, e eles obedeceram, ficaram ali naquele cenáculo, buscando o Senhor, louvando o nome do Senhor, glorificando o nome do Pai. E ali, quando eles bem não esperavam, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, os revestiu de poder e os enviou e eles obedeceram a ordem do Espírito e ganharam muitas almas, muitas vidas foram libertas, muitas vidas foram restauradas, muitos que não conheciam a Deus passou a conhecer ao Senhor, passaram a amar o Senhor Jesus Cristo por intermédio desses. E é assim que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida nesses últimos dias. Nós, a Igreja de Cristo dos últimos dias, estamos aqui, fomos levantados para fazer o ide do Senhor, para buscar a presença dele, para pregar o evangelho, para ganhar almas, para dar uma palavra de fortalecimento àqueles que estão tristes, abatidos e pensando em voltar atrás. E eu e você fomos chamados para esta obra. Aleluia! Eu e você, a Igreja de Cristo, fomos chamados para esta obra. E esta obra que Deus delegou para mim e para você. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que devemos estar preparados, revestidos do poder dele, porque as portas do inferno não prevalecerá sobre a Igreja de Cristo. Precisamos estar revestidos para cumprir a vontade do Senhor, que é pregar o evangelho dele, ganhar almas para ele, orar pelos enfermos, curar os enfermos, libertar os cativos
das mãos de Satanás. Amém? E nesta manhã estamos aqui para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações que o Senhor nos deu nesta manhã. Uma palavra abençoada que está no livro de Atos, capítulo 2, que diz assim, por aquele tempo, por aquele tempo mesmo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, e continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias do asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão. E entregando ao quaterno de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-la ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Uma palavra de despertamento. E nesta manhã Deus quer falar ao seu coração. Deus que está sempre a ouvir a oração do povo dele. Deus que tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida. Nós fomos levantados para fazer a obra do Senhor, para pregar o evangelho. Então não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida, não. Mas devemos estar revestidos do poder de Deus. Assim como Deus operou ali na vida dos discípulos, dos apóstolos, Ele quer fazer na minha e na tua vida também. Somos instrumentos de Deus, não somos diferentes deles, não. Somos sujeitos às mesmas situações que eles eram no passado. Eles não foram melhor do que a gente, nós não somos melhor do que eles. Somos povo de Deus. Você é povo de Deus, você é escolhida, você é escolhido para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, para ganhar almas, para orar e os enfermos ser curados, orar e o paralítico levantar, orar e o defunto ressuscitar. Este é o mandado de Deus para a igreja dele. Este foi o legado de Deus para a igreja dele. O Senhor Jesus mesmo disse na palavra dele: eis que vos dou o poder para pisardes em serpentes e escorpiões, para curar os enfermos, para repreender Satanás. O Senhor já tem nos dado o poder. Aleluia! O Senhor já tem nos dado este poder, só precisamos tomar posse dele. E como eu estava meditando aqui, falando da palavra do Senhor, nós vamos ver Herodes se levantando com fúria, para agradar os judeus, se levantou com uma fúria tão grande sobre a vida dos servos do Senhor, sobre a vida de Tiago, de Pedro, após eles já terem matado Estevão. E com a morte de Estevão veio uma grande perseguição, e ali pegaram Tiago também, mataram a fio da espada, decapitaram Tiago, e também pegaram a Pedro, e lançaram Pedro na prisão. Mas assim que a igreja soube que eles tinham pegado Pedro e tinham prendido, a igreja ela se reuniu. Ela se reuniu para fazer intensa oração pela vida de Pedro. Como diz aqui no 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Guardados diante da porta, guardavam a prisão. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz. E resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos
as cadeias. Pedro estava ali guardado por 16 soldados. Você vê como eles, para terem certeza de que Pedro não seria liberto, quando eles prenderam a Pedro, colocaram 16 soldados para guardar a prisão em que estava o servo do Senhor. E além de tais esses 16 soldados, estavam ali também, estava ali Pedro também, aprisionado por cadeias, acorrentados, né? Por algemas. Mas a igreja fazia uma intensa oração por Pedro. A igreja se reuniu. Quer dizer que se reuniram é porque deixaram tudo que estavam fazendo, tudo que eles achavam que era importante, diante daquela situação agravante, uma situação que se agravou, porque descobriram que o apóstolo Pedro havia sido preso e o povo de Deus, não aceitando aquela situação, largaram tudo e se reuniram para buscar a Deus. E ali ficaram em constante oração, em intensa oração por Pedro. Intensa oração, reunião, é quando a pessoa se esvazia de tudo para interceder por aquela situação que eles estão achando que é importante. E houve êxito, porque a igreja orava, buscava, estavam em um só pensamento. Senhor, solta Pedro. Eu creio que a oração deles era: Senhor, envia teu anjo lá na prisão e solte Pedro. E eles estavam ali orando, o tempo todo clamando. E Deus ouviu a oração da igreja, enviou o seu anjo, como diz aqui no 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. Pedro, foi tão tremendo o que aconteceu ali com Pedro, que ele achou que estava tendo uma visão. Mas não era uma visão. Deus havia enviado o seu anjo, que são ministros do Senhor, que para abençoar o povo de Deus, para guardar o povo de Deus e ajudar o povo dele. O anjo do Senhor, Deus ouviu a oração da igreja, o anjo foi até aquela prisão, adormeceu aquele soldado, ninguém viu nada. Foi sobrenatural o que aconteceu ali, ninguém viu nada. Isso aí é o poder da oração. O poder da oração nos traz libertação, nos traz salvação, nos traz restauração. As cadeias, quando nós nos reunimos, quando nós nos juntamos para orar, as cadeias são quebradas. Deus envia seu anjo e dá livramento. Nós só precisamos confiar no Senhor e orar, confiar que Deus está trabalhando. A igreja estava ali em oração a Pedro. Você vê que enquanto a igreja orava, Deus enviava seu anjo. A igreja não sabia o que estava acontecendo, não. A igreja estava lá: Senhor, envia o teu anjo e solte Pedro. Senhor, envia teu anjo e solta Pedro. E a igreja estava orando, Deus estava trabalhando. O anjo estava indo lá na prisão, soltando Pedro. E ali, quando eles saíram, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, eles chegaram até a porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. Você vê que quando o anjo tirou Pedro de lá, as cadeias caíram, tirou Pedro da prisão,
as portas se abriram. Não precisou homem abrir. As portas se abriram de uma maneira sobrenatural. Poder de Deus, resposta de oração. É isso. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo que o povo de Deus me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. Houve um complô contra Pedro. Já haviam matado Estevão, depois mataram Tiago, disse: agora nós vamos matar Pedro também, porque matando Pedro, o evangelho não vai ser espalhado. Satanás, usando os judeus, os príncipes dos judeus, comprou uma reunião para destruir o servo do Senhor. Assim acontece no inferno. O inferno muitas vezes se levanta para querer destruir a nossa família, para querer destruir as nossas vidas. Mas se nós estivermos em oração, se nós estivermos com uma vida na presença de Deus, uma vida voltada de oração, o inferno ele pode até se levantar, mas é para cair. É para cair, ver a glória de Deus na nossa vida. Aleluia, porque nós somos a igreja de Cristo. E o Senhor disse que a porta do inferno não prevalecerá sobre as nossas vidas. Quando a igreja estava orando, Deus enviou o anjo. E imediatamente o anjo disse para Pedro: levanta-te. E quando Pedro se levantou, as cadeias foram quebradas. Deus, nesta manhã, traz essa palavra ao seu coração, porque Deus quer dar livramento à sua família, quer dar livramento à sua vida, e você muitas vezes está prostrado diante de coisas que desagradam a Deus. A sua visão está tapada pelas coisas desta vida, pelas coisas deste mundo, pelas coisas que agradam a carne, mas Deus neste dia te desperta. Desperta, igreja. Desperta, porque jaz a última hora. E Deus te chama neste dia. O Senhor manifesta a palavra dele neste dia ao teu coração. Desperta, ó tu que dormes. Te levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. O Senhor Jesus tem te chamado. E você está prostrado. O Senhor Jesus tem bradado ao seu coração. E você está prostrado, achando que não tem forças, mas o Senhor te dá forças neste dia. O Senhor envia o seu anjo e toca em você nesta manhã. E você vai se levantar. Desperta. Desperta, ó tu que dormes. Desperta. Não ame não ame o mundo. E nem as coisas que no mundo há. As coisas que no mundo há são coisas fabricadas pelo homem para, muitas vezes, tirar a visão da igreja. Nós não podemos ficarmos embaraçados com o negócio desta vida, não. Mas devemos nos encher, nos revestir da presença de Deus. Devemos estar em constante oração. Deus levantou a igreja dele para orar. Deus levantou a igreja dele para interceder. Deus levantou a igreja dele para fazer a diferença no mundo, para ganhar almas. Não deixar que o mundo venha interferir em nossas vidas. Eu fui levantada, você foi levantado. Você foi levantada para fazer a diferença. Faça a diferença como igreja. Se levante em oração. Não se levante para fazer a sua vontade, não nem a vontade do seu eu, do seu coração, o desejo do seu coração. Nosso coração é enganoso. Como o Senhor diz na palavra dele no livro de Jeremias, que o coração do homem é enganoso. E Deus conhece o intuito do nosso coração. E muitas vezes o nosso coração, os nossos sentimentos nos leva ao fracasso, nos leva à derrota, nos leva à destruição, nos leva a uma vida de sofrimento, de angústia na alma. Nesses últimos dias nós temos contemplado
muitos crentes abatidos, muitos crentes caídos, muitos crentes em depressão. Isso não é para crente, não. Sei que nós não estamos escape. Sei que podemos até passar por essa situação de depressão. Eu passei. Eu digo a você que eu passei. Eu tive um momento de sofrimento, no momento mais difícil da minha vida, enquanto de uma separação. Logo, imediatamente, a separação, eu descubro um câncer. Entendeu, irmãos? Descubro um câncer. Passei por um processo terrível. Um processo em que eu disse, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. E hoje estou aqui, passei por depressão. Irmã, você teve depressão? Tive depressão. Houve momentos em minha vida, se você ver que tem vídeos meus aí, que você vai ver que eu contando o momento de depressão, o período de depressão em que eu passei sozinha, sem ninguém. Havia dias na minha vida em que eu dormia chorando e acordava chorando. Eu acordava às madrugadas só para chorar. Eu não sei porquê, mas era isso. Só me dava vontade de chorar quando eu me lembrava da minha vida, do jeito que estava o fracasso a minha vida. Eu começava a chorar. Eu só chorava, chorava, chorava. Eu não comia mais, parei de comer. Fiquei numa situação deplorável. Não queria mais nem me levantar da minha cama. Mas Deus tinha uma obra na minha vida. E Deus enviou o anjo dele, raiou ali naquele quarto e disse, levanta-te, levanta-te porque aí não é o teu lugar. E é assim que Deus quer fazer na sua vida nesta manhã. Assim como Deus usou a igreja ali para estar intercedendo por Pedro, reuniu a igreja para clamar por Pedro. Enquanto a igreja clamava, Deus dava livramento a Pedro. Você é a igreja. Você é a igreja, minha irmã. Você é a igreja de Cristo, meu irmão. Se levante, se coloque de pé que as cadeias cairão. Tome uma posição diante de Deus de ter uma vida santa, uma vida preservada na presença dele, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, e as cadeias que estão impedindo a sua vitória cairão por terra, pelo poder da oração. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Nesta hora eu estarei fazendo uma oração em gratidão a Deus, por esta palavra poderosa que Ele nos deu nesta manhã, né, irmão? Uma palavra poderosa, louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa. O Senhor falou no meu coração primeiro, irmãos. Primeiro, desde onde que o Senhor fala no meu coração, através dessa palavra. Que eu sou a igreja e que eu preciso me levantar, que eu preciso estar orando, que eu preciso estar buscando. Aleluia. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da tua presença aqui me coloco agora em oração, Senhor. Já estou em tua presença, ó Pai. Ó Deus, já estou em tua presença. E nesta hora, meu Pai, em oração, aqui estou, com minhas mãos estendidas, para louvar, em gratidão a Ti por Tua bondade e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Agradecer a Ti por este dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Louvar o Senhor pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Engrandecer o teu nome porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Louvar a ti, Senhor, porque quando o Senhor determina a nossa vitória, não há quem possa invalidar, Senhor. E nesta manhã eu apresento, Senhor, a vida de todos que estarão ouvindo esta mensagem, que estarão ouvindo esta palavra. Ó meu Deus, que nesta manhã, Senhor, seja uma manhã, seja uma manhã de libertação, de cura, de salvação, de restauração espiritual. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, Pai eterno e poderoso. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada um que estiver ouvindo esta mensagem nesta manhã. E te peço, ó Pai, faz um reboliço na vida do teu servo e da tua serva. Muda, meu Senhor, muda a história do teu filho e da tua filha neste dia, Senhor. Glorifica o teu nome, meu Pai, na vida do teu servo e da tua serva. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra, meu Senhor, Rei da Glória, é como um martelo que me usa a
cadeias, Senhor. Ó Deus, a tua palavra, ela quebra cadeias. O poder da oração, meu Senhor, Rei da Glória, muda história. E nós estamos aqui com nossas mãos estendidas, orando, intercedendo por cada um que está ouvindo esta mensagem, que estão abatidos, que estão fracos, cabisbaixos, sem forças, meu Pai, para te buscar. Nesta manhã, Senhor, é uma manhã de revestimento, é uma manhã, meu Senhor, Rei da Glória, de libertação. E sobre a tua palavra, sobre o poder da tua palavra, meu Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda a frieza espiritual sobre a vida do teu servo nesta hora. Eu repreendo toda a fraqueza espiritual. Eu repreendo toda a tristeza, toda a angústia na alma do teu servo. Em nome de Jesus, meu Pai. Quebra as cadeias neste dia. Quebra o jugo, meu Senhor, do inimigo, meu Pai, que se lançou sobre a vida do teu servo, impedindo que o teu servo, que a tua serva venha se levantar outra vez para fazer a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra as cadeias nesta hora, meu Pai. Levanta esse meu irmão, esta minha irmã, meu Deus, que está prostrado, meu Deus, que está achando, meu Senhor, que o Senhor esqueceu, que o Senhor não lembra mais dele nem dela. Ó, Senhor, o Senhor não desampara os seus, e por isso estamos aqui intercedendo nesta manhã pela vida do teu servo, da tua serva, porque o Senhor os ama, meu Pai. Tu és um Deus de compaixão, Deus misericordioso, e o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás na vida do teu povo. E nesta manhã, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo a fúria do adversário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu desfaço, meu Senhor, todo mal, todo espírito do mal, todo espírito, Senhor, de tristeza na alma do teu servo. Eu repreendo, eu lanço por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eu dou a ordem a este demônio que está impedindo a libertação do teu filho, a libertação da tua filha, que está impedindo que ele venha se levantar, que ela venha se levantar na tua presença. Nesta manhã eu dou a ordem a este demônio e dou a ordem a ele que ele saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amado e querido irmão, tome posse desta palavra nesta manhã, esta palavra ungida pelo Senhor Jesus. Tome posse, receba a tua vitória, se levante para fazer a diferença aqui nesta terra, porque Deus tem te levantado como soldado, como guerreiro valente para guerrear as guerras do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, receba força, receba virtude, receba poder nesta manhã para vencer as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Receba a unção do Espírito Santo sobre a sua vida e se levante em nome de Jesus. Receba a cura, receba a libertação em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, meu querido e minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.